Louis ainda não conseguiu abandonar os sentimentos por Sol e irá se deparar com uma cena que o deixará decepcionado. Louis está finalmente tomando um novo caminho na sua vida, precisando lidar com muitas questões pessoais, mas parece que ainda irão restar alguns assuntos que poderão causar um grande desconforto. Nos próximos capítulos de Vai na Fé, o cantor irá se incomodar ao presenciar um abraço entre Sol e Ben. Não é de agora que Louis tenta superar o ciúme que sente de Sol, mas mesmo após algum tempo da separação traumática entre os dois, ainda restará algum sentimento dentro do cantor que fará com que reviva tudo o que passou. A situação complicada acontecerá muito em breve na novela das 7 e Louis será obrigado a ver Sol abraçar Ben na sua frente logo após o show de sua banda, não conseguindo esconder a sua tristeza, afinal, ainda é perdidamente apaixonado pela dançarina. O advogado também não conseguirá esconder o seu sentimento pela mãe de Jennifer, algo que ficou mais intenso desde quando descobriu a carta que a ex-namorada escreveu há anos. Esse será um momento revelador para Louis, que precisará abandonar o que sente por Sol para poder seguir com a sua vida tranquilamente. Enquanto isso, Ben continua tendo um papel importante na vida da dançarina, podendo ser o responsável por um novo exame de DNA que irá mudar a vida de todos muito em breve. Um gatilho do passado fará Sol e Ben se entregarem à paixão em Vai na Fé. O sentimento que ficou adormecido durante 20 anos voltará com tudo em um beijo melecado de espuma, que fará o casal lembrar dos bailes que frequentavam quando eram namorados. A cena está prevista para ir ao ar na próxima terça, 13, e foi criada com tintas de obra do acaso pela autora Rosane Schwartzman. A evangélica colocará sabão demais na máquina de lavar, que transbordará quando estiver batendo um tapete. A mocinha chegará apressada com Ben para tentar dar conta da molhadeira. "Vou tirar da tomada", anunciará o advogado. "Não, tá tudo molhado, pode tomar choque", vai se desesperar a dançarina, que escorregará tentando segurar o brigadeirão. O mocinho vai segurá-la naquela típica pose de comédia romântica. Em vez de rolar o beijo, no entanto, os dois vão cair no chão juntos, aos risos. "Você se machucou?", a marmiteira se preocupará. "Não. Tô achando graça. Parece o baile da espuma que a gente ia, lembra?", comentará Ben. Uma cena em flashback mostrará os dois mais jovens na tal festa que eles frequentavam há 20 anos. De volta ao presente, Ben e Sol se olham nos olhos, hipnotizados pela presença um do outro. Ben continua cantarolando, mas sua voz vai sumindo enquanto ele aproxima seus lábios dos lábios de Sol, diz a descrição no roteiro entregue aos atores. A mocinha, então, não conseguirá mais resistir ao sentimento. Sol fecha os olhos e oferece os lábios para Ben. Eles se beijam, um beijo amoroso e sensual guardado por 20 anos. A espuma da máquina de lavar voa em flocos gordos ao redor dos apaixonados. "Eu esperei 20 anos por esse beijo", comentará Ben. Os dois se darão conta de que estão molhados no chão, com a espuma derretendo. "Tá tudo uma bagunça. Vai demorar uma vida para limpar", dirá a mocinha. "Eu ajudo, não se preocupa." "Vamos curtir o nosso baile", responderá o advogado. O casal voltará a se enroscar, desta vez com tesão, mas ainda não será nessa cena que os protagonistas acabarão na cama. A vida real interromperá o momento mágico quando o celular de Sol tocar. Do outro lado da linha, estará uma das vítimas de Theo, disposta a denunciá-lo pelo crime de estupro. "Caramba, que cena linda e emocionante, o que você achou? Gostou de ver os dois juntos finalmente? Escreve aqui nos comentários e vamos continuar com o vídeo." A advogada insiste em defender a honra de Theo que sequer existe, mas o jogo está prestes a mudar. De todas as pessoas que poderiam ficar ao lado de Theo em Vai na Fé, a maior surpresa para o público continua sendo Lumiar. Muitos podem se perguntar, em que planeta uma advogada e professora universitária renomada com elegância e inteligência de sobra ficaria de joelhos por um abusador da pior espécie? A situação pode ser absurda, mas não foge à triste realidade. Felizmente, Lumiar vai cair na real em uma fase crucial da novela. A virada de chave, porém, deve acontecer somente após um longo período de sofrimento, com direito a flagras perturbadores envolvendo as vítimas do vilão e até uma discussão com participação de Kate, que finalmente se revolta contra o bandido e decide apoiar a causa de Jennifer nos tribunais.
O problema surge quando Lumiar jura lealdade a Theo, mesmo depois de ver as cenas mais aterrorizantes possíveis. Mas nada vai atingir seu coração de maneira mais brutal do que sentir na própria pele os abusos do canalha. Por algum motivo, Theo ainda não conseguiu fornecer uma demonstração concreta de seu perfil tóxico para Lumiar, repetindo a dose de controle até mesmo quando fica transtornado de raiva ao ver a advogada se unindo a Lui no palco durante o show de inauguração do Teatro de Dora. É impossível adiar a explosão da bomba para sempre, mais cedo ou mais tarde, Lumiar vai perceber com o que está lidando. O bandido finge ter um bom coração para melhorar sua imagem, mas o pastor devolve a doação ao descobrir o que Theo fez com Sol. A eterna disposição do pastor Miguel para dar bons conselhos e guiar os frequentadores da igreja em direção à luz é louvável na novela Vai na Fé, mas até ele vai cometer um deslize ao aceitar uma doação repentina de Theo sem se dar conta que está diante de um dos maiores bandidos que já passaram pela região. Ao anunciar que a igreja recebeu uma fortuna de Theo, o pastor precisará lidar com a fúria de Sol, e assim que descobre a verdade sobre o doador, não pensa duas vezes antes de devolver cada centavo. A essa altura, o vilão da novela das 7 já estará com os nervos à flor da pele após um surto generalizado na delegacia que será filmado até por paparazzi. Para completar, Theo está prestes a perder a linha com Lumiar e abrir a aguardada brecha para a advogada perceber com quem realmente está lidando. Até agora, ela ainda faz questão de declarar lealdade ao amigo da juventude e refutar as teorias de bem sobre a imensa quantidade de vítimas do pilantra. A estratégia de Theo para recuperar a imagem não dá certo, e ele fica cada vez mais revoltado em Vai na Fé. Bem, por outro lado, começa a rebaixar o nível dos jogos para garantir todos os tipos de vantagem contra o inimigo. Entre as medidas do advogado, ele formará uma parceria com Anthony Verão para aproveitar o vexame recente de Theo na delegacia e continuar manchando sua imagem antes do julgamento que promete transformar Vai na Fé em uma história de cinema. Finalmente Theo irá tremer ao perceber que precisará encarar a justiça. Theo está muito perto de encarar as consequências pelas suas ações e ainda irá atrair a atenção para as pessoas ao seu redor. Nos próximos capítulos de Vai na Fé, o vilão receberá uma intimação da polícia e irá se encrencar com Orfeu, que não hesitará em tomar uma atitude contra o sócio. Orfeu sempre conseguiu se manter oculto no meio de tantas armações em que está envolvido, sendo um dos grandes responsáveis por trazer mercadoria ilegal para o país. No entanto, o bandido precisará lidar com as consequências da irresponsabilidade de seu sócio e poderá ter sérios problemas com a justiça. Acontece que Theo receberá uma intimação da polícia e ficará atordoado com o ocorrido, mas nem espera que isto será apenas o começo. Para piorar a situação, Orfeu também receberá uma intimação e ficará furioso, exigindo a presença do seu sócio no bar imediatamente. Esse será um momento realmente tenso para Theo, que além de lidar com a polícia, também precisará encarar a fúria de Orfeu, que poderá ser pior do que a justiça. O pai de Rafa já percebeu que não terá mais a proteção do seu sócio, se encontrando sozinho para resolver os crimes que comete pelas ruas da cidade, além de enfrentar Ben, que não hesitará em colocar o ex-amigo atrás das grades. Em fase turbulenta, Sol faz lágrimas ao cozinhar com Ben e Vai na Fé. Sol encontra Ben cozinhando e não perde tempo antes de se juntar ao advogado em uma cena de pura tranquilidade na novela das 7. A vida nunca foi fácil para Sol e continua gerando dores de cabeça de alta intensidade na vida da cantora, que já vendeu marmitas, se arriscou como dançarina e backing vocal de Lu e até como professora de dança na praça, mas até agora, a protagonista de Vai na Fé ainda não alcançou o mínimo de tranquilidade. Nos próximos capítulos, ela conseguirá pelo menos alguns minutos de paz ao se deparar com Ben colocando a mão na massa em sua cozinha. Em uma primeira oportunidade, Sol já terá demonstrado emoção ao ver a disposição do advogado para ajudar na cozinha, na limpeza e no que mais for preciso, mas os capítulos posteriores serão ainda mais enfáticos na união entre os dois importantes personagens do folhetim. Desta vez, ela não vai apenas observar e se servir das refeições preparadas pelo galã, e sim se juntar a ele para garantir um banquete recheado de amor. Depois de um romance com Lui, a vida de Sol sofreu algumas modificações, principalmente pela ausência dos ensaios rotineiros ou os gritos histéricos de Vilma.
Mesmo assim, ela ainda corre contra o tempo para evitar um futuro doloroso, afinal ainda existe uma grande possibilidade de represália liderada por Theo, que está na mira de Ben e Jennifer. Só o tempo dirá como serão as coisas para Sol, mas ela encontrará seu rumo em breve na trama, principalmente quando decidir gastar suas energias para se livrar de Theo e curtir a família sem invasores indesejados. Nos próximos capítulos de Vai na Fé, Theo fica enlouquecido ao ver Lumiar no palco com Louis. O pacote de pontos negativos é enorme na bagagem de Theo, e ele continua apresentando novos motivos para qualquer um ficar longe. O vilão vai ficar simplesmente transtornado de ciúme ao dar de cara com uma cena inquietante entre Louis e Lumiar. Ao contrário do que se esperava, o roteiro da novela das 7 descartou completamente a possibilidade de Louis e Lumiar compartilharem do mesmo sangue, abrindo uma brecha polêmica para um romance, ainda debatido pelos espectadores. Até a aproximação será rápida, com algumas interações desconcertantes em pleno refúgio, onde Dora e Fábio demonstram preocupação parcial com o envolvimento entre a advogada e o cantor. Theo sente o desconforto atingindo seu estômago de forma certeira assim que ele dá de cara com Lumiar em cima do palco, ao lado de Louis, durante a inauguração do teatro de Dora. De uma hora para outra, o bandido precisa usar todas as suas forças para engolir o ódio e evitar uma confusão capaz de estragar completamente o evento. Mas será impossível evitar o conflito posterior entre Louis e Theo, que partem para uma briga feia em defesa de Lumiar e iniciam um clima de guerra perigoso no folhetim. O advogado percebe que pode usar o alcance de Anthony Verão para destruir a imagem de Theo. Múltiplas funções poderiam ser empurradas para Anthony em Vai na Fé, mas, talvez, muitos não esperavam que os requisitos do jornalista seriam utilizados por Ben. É exatamente o que vai acontecer nos próximos capítulos da novela das 7, com o advogado recrutando o fofoqueiro profissional para iniciar uma campanha minuciosa de difamação contra Theo. A ideia de Ben chega em boa hora, pois Theo terá acabado de cometer um deslize absurdo na trama. Para ser mais exato, o vilão chega completamente bêbado na delegacia para prestar depoimento e protagoniza um verdadeiro escândalo na frente de vários paparazzi. Ben fica intrigado ao notar a ampla repercussão do descontrole de Theo nas redes sociais e não pensa duas vezes antes de procurar Anthony para uma proposta tentadora. O amigo antigo de Vitinho fica balançado com a proposta e pensará na melhor forma de não desviar totalmente o rumo de seu famoso portal na web. A partir desta fase, protagonista e vilões começam a igualar estratégias sujas em busca de seus objetivos, e como Ben já errou ao cometer fraude no exame de DNA, o que seria mais alguns artifícios duvidosos no caminho. Resta saber qual será o limite do advogado e, principalmente, se o plano realmente vai dar certo, pois Theo pode muito bem rebater com o dobro de força. O vilão começa a cometer alguns deslizes cruciais para definir sua futura queda. O extenso período de exibição da novela Vai na Fé ainda não incluiu momentos de grandes deslizes na vida de Theo, mas este cenário está prestes a ser brutalmente modificado. Nos próximos capítulos da novela das 7, o canalha finalmente começa a morder a isca de Ben e não vai demorar muito para ele ficar em situação delicada, sobretudo depois que ele chega completamente bêbado na delegacia, faz um escândalo e é filmado por paparazzi. Os fotógrafos de plantão no local ficam admirados com a cena, praticamente perfeita para garantir algumas boas vendas aos noticiários da região, e não é à toa que os profissionais correrão de um lado para o outro em busca do melhor ângulo, garantindo uma vantagem de ouro para Ben, Jennifer e todas as vítimas do criminoso no conturbado processo judicial em andamento. A essa altura, Lumiar dá ligeiros indícios de que pode romper a parceria com um amigo da juventude, mas ela permanece leal à missão de defendê-lo nos tribunais. Tudo começa a mudar drasticamente quando a advogada sente na pele a violência do parceiro, algo que, até então, ainda não tinha sido experimentado por ela no folhetim escrito por Rosanne Schwartzman. Theo pode cair mais cedo do que o esperado, mas isso não vai impedir o vilão de lutar. Por isso, espera-se que o confronto entre Ben e Theo se torne grosseiro nas próximas semanas, com direito a golpes baixos de ambos os lados, e uma dúvida cruel instalada na cabeça da última pessoa que ainda consegue defender o antagonista. Ben fica em choque ao encontrar uma parte do seu passado e começará a pensar sobre sua relação com Sol.
Ben está começando a perceber que a sua vida está prestes a mudar completamente, principalmente quando se trata do seu grande amor. Nos próximos capítulos de Vai na Fé, o advogado irá se emocionar após encontrar uma antiga carta escrita por Sol. Após um longo momento de espera ao longo dos capítulos da novela das 7, parece que Ben finalmente está conseguindo se aproximar realmente de Sol, chegando ao ponto de cozinharem juntos durante uma cena emocionante. Essa aproximação ainda aumentará em certo ponto após uma descoberta incrível do advogado. Acontece que Ben irá encontrar uma carta que Sol, quando era mais jovem, escreveu para ele, algo que nunca havia lido antes. Essa descoberta irá mudar completamente a perspectiva do advogado sobre o relacionamento dos dois e lhe dará coragem para tomar uma nova atitude durante os próximos momentos do folhetim. Por outro lado, Sol ainda tem suas ressalvas sobre tudo o que está acontecendo e não hesitará em questionar Ben sobre os seus verdadeiros sentimentos, o colocando contra a parede. Esse será um momento decisivo para ambos e poderá definir o seu futuro como um casal, ou fazer com que tudo acabe imediatamente e coloque um ponto final nessa história. Várias incógnitas ficaram no ar após o segundo exame de DNA indicar Theo como o pai de Jennifer, mas ainda há chance para uma reviravolta a favor de Ben. Já são tantos erros de percurso contabilizados pelos protagonistas de Vai na Fé, que fica difícil prever exatamente como as coisas vão se resolver nos próximos capítulos. Mas não há dúvidas de que o exame de DNA para desvendar a paternidade de Jennifer ainda voltará à tona no folhetim, sobretudo quando a fraude encomendada por Ben no primeiro teste for desenterrada repentinamente. Lumiar foi a primeira a descobrir a ação ilícita de Ben, mas ela prometeu ficar quieta, em troca das outras oportunidades em que o ex-marido também escolheu defendê-la de represálias na carreira. No entanto, a situação vai começar a se apertar a partir do instante em que Bruna decide contar toda a verdade para Sol, abrindo espaço para Kate ficar por dentro da situação e, obviamente, também contar para Jennifer. Ben será confrontado pelas duas e começará a pensar nas possibilidades futuras, incluindo a chance cada vez maior de que seu crime seja entregue por um dos inimigos a um superior nos tribunais, ou quem sabe até na Ordem dos Advogados do Brasil. Por isso, Ben terá mais uma chance de ser verdadeiro consigo mesmo, mas ele precisa ter uma cautela imensa para salvar a carreira. Entre os riscos que o advogado está prestes a correr, tudo indica que ele pode usar a própria fraude para beneficiar Sol, indicando a existência de novas incongruências no último resultado e questionando a paternidade de Theo, que ainda gera dúvidas após o excesso de confiança à época do segundo exame de DNA.